Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos falar de um anime no qual a gente vai contar a história de Nico Akatsuki, que é uma jovem bruxa adolescente, eu coloquei jovem bruxa adolescente na mesma palavra. Ela é uma bruxa adolescente que saiu para fazer um treinamento mágico, porque ela causava bastante ali na casa, causava muita dor de cabeça para o seu amigo de infância, né? E após completar esse treinamento mágico, ela acaba se mudando para a casa desse amigo de infância, que no caso se chama Morihito Togi, que nada mais é que um ogro de aparência humana. Devido à história ancestral da família deles, das suas famílias, Morihito deve se tornar familiar de Nico, acompanhá-la e protegê-la de qualquer perigo que possa aparecer para ela. E sim, estou falando de Witch Watch, então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha no seu vídeo, né? Porque hoje ele será épico, então vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que todos acordam, né? Por exemplo, o pessoal, né? O próprio Keigo resolveu, né? Como eu digo Keigo, ele resolveu fazer meio que uns jogos mortais, né? Pra tentar ganhar view no YouTube. E a Nico, vendo que isso seria divertido, que isso seria legal, ela acaba fazendo uma magia para conseguir levar, né? Porque os outros estavam dormindo. Então ela pega, faz meio que um clone, né? Completamente sem boca do próprio Keigo, né? E o Keigo, junto com ela, pegam o Morihito, Misumi, Kanshi e o clone dele e levam para um lugar baldio, assim, colocam máscaras de pano, falando que elas iriam explodir e tudo mais, mas realmente não iriam explodir. E usa uma máscara parecendo a Jigsaw, né? Quem já assistiu, né? Jogos Mortais, eu acho que é Jogos Mortais, né? Jigsaw. Deixa eu ver, deixa eu perguntar. Jigsaw. É dos Jogos Mortais. Jogos Mortais. Sim, Jigsaw é o principal antagonista e o nome pelo qual o personagem John Kramer é conhecido na franquia Jogos Mortais. Saw. Ele pega, veste uma máscara que fica parecendo, né, a Jigsaw, né, o Jigsaw, né? E ali eles começam a jogar um joguinho, né? E aí ele explica as regras e tudo mais. Só que o próprio Kanji acaba ficando meio irritado. Por quê? Porque nessas regras ele acaba sendo o primeiro a ser eliminado do jogo. Todo mundo ali seria uma cobra. O nome do jogo se chamava Ouroboros, né? Mano, Ouroboros pra mim parece aquele cara do Loki, né? Ouroboros, né? Eu ouvi falar Ouroboros em Loki. Eu acho que Ouroboros é uma referência, é a referência mitológica, entre outras coisas, porque é uma serpente que acaba comendo o próprio rabo. Ela gira. Ah, é a filha do Loki. Como a filha do Loki? Porque dentro da mitologia nórdica existia uma cobra que foi banida para Midgard, que é a Terra, né? E ela ficou tão gigantesca que ela acabou contornando o mundo inteiro e acabou abocanhando o próprio rabo. Acabou comendo o próprio rabo, né? Ouroboros, né? E o próprio Kanji acaba ficando irritado porque ele foi o primeiro a ser eliminado, né? E aí eles começam a inventar um monte de regras. A Nico, que estava meio que envolvida nesse plano, acaba aparecendo ali porque ela não iria perder a dimensão total. E ali o próprio Keigo acaba se revelando porque o Morihito já sabia que era ele, né, que estava ali por trás de tudo isso para ganhar view, apesar de que ele ganhou bastante view com essa história, né? E ali em outro momento nós vemos que, deixa eu ver. Em outro momento, né? Calma aí. Em outro momento, agora eu consegui pegar, eles são chamados pelo presidente do Conselho Estudantil, aquele presidente meio doidão da cabeça que meio que colou a própria mão no chapéu e fica segurando ela o tempo todo. Eu não sei como que ele consegue ficar com essa mão assim, cara. Eu não sei como que cansa, porque minha mão só de ficar levantada, ela de vez em quando cansa, cara. Só de ficar assim o tempo todo, 24 horas por dia ou 10 minutos no máximo, ela acaba cansando.
Eu não sei como ele não se cansa de ficar segurando aquele chapéu assim, né? Assim, o tempo todo. Mas, né, ele acaba aparecendo, conversando com eles, fazendo uma pequena reunião ali. A Nico acaba assinando e vai embora, né? Só que na hora que ele entrega um lápis para ela, é um lápis bem pequeno. Ela decide lançar uma magia para fazer o lápis crescer, né? Porque ajudaria uma pessoa, só que ele tinha outro lápis ali que poderia dar para ela assinar. Uma caneta ali que ele poderia usar, dar para ela, né? Só que a questão, ela lança esse feitiço, só que o lápis não cresce. E ela vai embora. Só que os efeitos dessa magia acabam surgindo agora. Quando o próprio presidente do Conselho Estudantil estava falando para ele, para o Kanchi, Morihito e Keigo, que eles estavam proibidos de se meter, que se eles tivessem se meter, eles seriam vigiados, né? Se eles metessem algum problema, alguma coisa envolvendo magia, eles seriam praticamente advertidos, basicamente. Só que ali o efeito da magia da Nico acaba aparecendo. O pescoço do Kanchi acaba elevando, né? Acaba crescendo, a cabeça dele vai para cima, o pescoço fica alongado. As unhas do Morihito ficam gigantescas para fazer ele parecer o Wolverine, só que com 5 garras, né? E o Keigo acaba fazendo seu cabelo ficar tão grande que ele fica parecendo o Chewbacca, né? Porque o Chewbacca é todo peludo, né? Entendeu? Ele fica tão grande que fica parecendo o Chewbacca, por mais que ele não pareça um urso e tudo mais, mas ele é um wolf, né? Ele é um lobisomem, né? Um lobisomem, né? E quanto ao presidente do Conselho Estudantil, que ele também tinha sofrido os efeitos dessa magia, rapaz, o braço dele ficou muito alongado, né? O braço dele ficou parecendo uma minhoca, né? Eles conseguem dar um jeito de ocultar, eles enrolam o pescoço do Kanchi para ficar bem baixo, mas ainda assim estava numa altura bem é, específica, né? O próprio presidente do Conselho Estudantil enrola o seu braço ali em volta do seu corpo, coloca uma faixa escrita presidente do Conselho Estudantil, né? E ali, dentro daquele momento, o professor aparece, eles conseguem enganar o professor e vão atrás da Nico para tentar desfazer a magia. O próprio presidente do Conselho Estudantil vê que eles não faziam por mal, que estavam tentando, e que eles mesmos não se portavam como as pessoas olhavam para ele, revelavam praticamente tudo que eles eram. O Morihito revela que é um ogro, o Keigo revela que é um lobisomem, o Kanchi revela que é um Tengo. E aí quando eles encontram a Nico, mano, eles pedem pra ela dar risada, dar tudo mais, e pedem pra ela reverter o feitiço, só que acaba meio que fazendo tudo errado. O Misumi acaba sofrendo os efeitos, as amigas dela também. O Kanchi fica ainda mais efeito, né? E acaba por isso mesmo. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.